Léo Saldanha, Sim. Escola de Negócios da Fotografia e da Fox, para conversar com Roberta Tavares. É uma honra e um prazer poder conversar com ela aqui ao vivo. E ela está lá nos Estados Unidos, eu aqui em São Paulo, e ela achou um espaço ali para a gente conversar. Muito obrigado de verdade, viu, Roberta? Nossa, Léo, eu que tenho que agradecer. Primeiro, você sabe da minha admiração, do meu respeito pelo seu trabalho. De novo, né, pelo o meu carinho, a minha afeição pela sua pessoa. E para mim, eu estou super excitada, porque eu já tinha te dito isso até no WhatsApp, e aqui mesmo, antes da gente começar, que é a primeira vez que eu sou convidada para uma live para falar do assunto que eu mais amo no mundo, sem eu ter que interferir esse assunto e ser sobre esse assunto em si, ser o alvo da conversa, que é o alfabetismo visual, assim. Então, o alfabetismo visual, basicamente, ele vai resumir minha história, a minha relação com a fotografia, a minha, né, reformulação com a minha relação com a fotografia e a Fox, você, o Moza, tem um lugar de destaque nisso tudo, nessa história toda, né? Porque Fantástico. começa ali, o alfabetismo começou na fotografar, Então, né? é isso que eu queria saber, como começou, porque assim, antes de entrar nessa parte da história, eu te falei isso e falei para outras pessoas também. Comecei a participar ali algumas vezes e ver, fiquei muito impressionado. Para mim, é um movimento que você faz, que é um divisor de águas, assim, para a fotografia brasileira. Você começou essa ideia antes da pandemia, já começou online, já foi visionário nesse sentido. O que é o alfabetismo e como é que foi esse processo todo? Que é fascinante. Então, o alfabetismo, né, ele começa para ser um grupo de estudo que conversaria sobre diferentes aspectos da linguagem documental, e todos esses aspectos da linguagem documental, nós iríamos recorrer a uma determinada referência, a um determinado ícone e lenda, mas o grande compromisso do alfabetismo era exatamente isso, era colocar todas essas lendas, colocar essa montanha, colocar essa Meca, colocar tudo que as pessoas diziam ser deuses, muito próximo do processo individual de cada fotógrafo. Então era exemplo, né, se Bruce Davison, ele é um ícone hoje, e foi exatamente porque ele parou para pensar em como que ele estava defendendo aquela perspectiva, aquele argumento na produção fotográfica, como ele estava obsessivo. Então, por que que a gente não está fazendo isso? Né? Então, não é uma coisa distante, era tão próximo. Então, a gente trouxe a montanha para tão próxima, que aí o resultado foi o que foi, assim. Não via mais distância entre fotógrafos da Magnum, fotógrafos, ícones, lendas, e os fotógrafos que estavam hoje vinculados a nichos que antes tinham um estereótipo grande, um cinismo grande da indústria, né, como se os fotógrafos de casamento, os fotógrafos documentais, os fotógrafos envolvidos com nichos mais comerciais não pudessem ter essas qualidades artísticas e criativas e essa relação também com liberdade, com pensamento fotográfico. Então, o alfabetismo, ele vem da palestra que foi feita, né, na Fox, porque eu disse, né, quando eu percebi que tinha público, porque até então todo palco que eu entrava, as pessoas meio que vinham com um discurso condescendente para mim, tipo: "Olha, né, não são todas as pessoas, não é o seu público, não é as pessoas para você, né, as pessoas vão sair, não vão entender", e elas estão certas, muitas saíram mesmo, mas as que ficaram, né, que era porque geralmente as pessoas sempre prestam atenção nos negativos, em quem sai, em quem não dá em like, na crítica e É e e a verdade. minha vida inteira eu soube lidar com não e rejeição muito bem, e comecei a afinar, até porque o Deming fala muito isso, né, no que é positivo, no que está dando certo, que é ali que está a resposta. E aí no palco, quando eu vi que eu tinha todas aquelas pessoas, né, vibrando na mesma frequência que eu estava basicamente vibrando, que era estar excitado, né, eu percebi que agora tinha aí nasceu uma necessidade, que era provar que existiam fotógrafos inquietos, fotógrafos que estavam prontos para questionar, fotógrafos que estavam realmente num local de frustração, até onde estava indo o processo fotográfico, e que queriam ampliar o olhar, e queriam ter mais referências, e que estavam curiosos. Então, o alfabetismo nasceu disso, assim, de eu acreditar em curiosidade mais que tudo, muito mais que inspiração, né? Curiosidade é movimento, em acreditar em inquietação, e acreditar em questionamento, porque aí te leva para o propósito. Se você está inquieto, você vai ter que se perguntar: "Por que que eu estou inquieto?". E aí, bam, você está de cara com o seu propósito.
e o seu propósito responde, né, o que é a sua que as pessoas chamam de identidade, eu chamo de perspectiva e de fração de experiência, assim, com o mundo. Então, o alfabetismo, né, começou com isso, com a proposta também de exercícios para trazer para mais perto. E eu vou te dizer, Léo, todo exercício é baseado na lição principal que a gente pode tirar do processo daquele fotógrafo. Se você perguntar para o alfabetismo, qual que é o nome de todos os fotógrafos que eles estudaram, eu acho que são poucas pessoas que sabem todos, mas se você perguntar, né, sobre as lições em si, que é o que é a minha missão, né, todo mundo vai lembrar. Se você perguntar qual que é a sua relação, né, com luz, com composição, com eles vão lembrar do que a gente viu, e não pelas referências ou ícones, mas pelos exercícios que os próprios amigos fizeram naquele dia, assim. Foi isso que eu percebi, né, Que quando a gente incrível. traz para perto, e aí as pessoas notam e falam: "Meu Deus do céu, olha bem o que está sendo feito", e muda, aí a mentalidade visual também vai mudando, e aí você começa a ficar também, né, com mais inspirado para ir lá e fazer e comparecer. E a Então, no dinâmica, porque final isso eu notei, assim, que tem, você está hoje com várias turmas dentro do alfabetismo, elas acontecem online, sempre ao vivo, né, dentro da plataforma aqui do Zoom, que é muito bacana, mas o que me chamou a atenção é que você é prático. Eles têm uma série de tarefas, missões para fazer e isso, buscar a identidade deles, que é uma coisa tão difícil, né? É o principal problema hoje, eu acho que no isso. mercado, né? E aí é isso. E aí quando foi definir a Juliana Vívolo, ela me deu a definição certa, porque até então era só, né, essa recalibração e essa reformulação, essa nova moldura com a sua relação com a fotografia e com você mesmo enquanto autor e fotógrafo, e pensando no que fazia sentido, né, e pensando nas suas bagagens cultural, social, na sua bagagem econômica, em tudo que faz você já uma pessoa única. E depois pensando em todas as trilhas para tentar, de novo, investigar isso e defender isso, assim, te proteger da ansiedade, da autossabotagem, da síndrome do impostor, do mercado que está te dizendo que é certo, que é errado, aquilo tudo. Então, o alfabetismo, ele faz isso o tempo inteiro, que é a questão da defesa, que é mais difícil. Mas aí Juliana Vívolo, ela resumiu para mim, né, que o alfabetismo é basicamente um grupo, um coletivo, né, que ele assiste essa jornada pessoal dos fotógrafos dentro de uma identidade visual e uma identidade artística. E bem, eu falei: "É isso", Que incrível. né, lacrou, porque dentro dessa jornada pessoal, você tem que detectar quais são esses elementos, né, que fazem você se comunicar com o mundo, você interpretar o mundo daquele jeito que só você faz, e traz também essa questão de defesa. Como que eu vou defender isso que é tão, novo, que é tão maravilhoso, que me excita tanto, mas que não é o que as pessoas estão esperando, assim. E como eu ficar feliz com isso aqui, com a minha própria experiência, com meus próprios argumentos, com tudo que me fez vir aqui ter essa experiência agora que eu estou olhando o mundo por esse viewfinder, assim. Porque o mundo, para mim, é diferente do que os outros. Então, eu falava com as pessoas, eu estou dando um exercício, é o mesmo exercício. E eu tenho, né, 20 interpretações desse mesmo exercício. Isso, para mim, é alfabetismo. Que É dizer, incrível. né, você só tem uma interpretação, essa sua interpretação é fantástica. E a gente vai defender isso porque você é único, porque você é narrador, porque você é contador de história, porque você é o autor e porque você é fotógrafo. Você pensou naquilo, aquilo faz sentido. Você não precisa se comparar com fulano, você não precisa se comparar com ciclano, você tem que defender isso, porque o ciclano e o fulano, eu já tenho Alex Webb, eu já tenho já Paulo e Fábio, eu já tenho Cris Bueno, eu tenho Érica, eu tenho o Riva, eu tenho Marininha, eu tenho, né, Diogo, mas eu não tenho você, é isso que eu sempre falo, né? Eu não preciso que você me lembre que eu tenho eles, eu quero ser lembrado por quê, né, que eu tenho você, assim, que você tem alguma coisa para dizer sobre isso, que a Marininha não pode, porque a Marininha, ela não está, né, na mesma experiência, no mesmo círculo. Então, toda vez esse checkmate, porque é muito comum, todo mundo quer se comparar, todo mundo acha que é menos, mas aí tem uma razão, a Marininha, ela é conceitual, a Marininha é profunda por quê? Aí você investiga a história da Marininha, você vê que a Marininha nasceu para falar conversar com um, e quando ela não faz, a gente: "Putz, Marininha, por quê?". E é dolorido, né, e tem uma dor também por detrás disso. Por isso que eu digo, defesa é dor e amor. É dor e amor, Um processo porque incrível.
É. Nossa. E eu falo com as pessoas, né, que a única coisa que separa os grandes de nós que somos emergentes é isso, é a defesa, saber que eles passaram pelos mesmos perrengues, os mesmos desafios, as mesmas, limitações, as mesmas rejeições, mas que aquilo fazia tanto sentido, né, era uma relação que eles precisavam comunicar, criar memória, os gatilhos emocionais, criar um contexto maior sobre os eventos, seja ele histórico, seja ele político, social, levantar bandeiras, né, criar o que é esse registro, humanista, que é o registro do sistema acontecendo aqui agora, e então tudo isso são grandes motivos, né, então é o que eu sempre falo, é o segundo grande motivo, que não é financeiro, que não é e para mim é um território maravilhoso, porque é um território de experimentação, de criatividade, de ferramentas. Então, fotografia está aqui, mas lembra, você não é só fotógrafo, você é contador de história. Então, se você tiver que borrar, se você tiver que riscar, se você tiver que colocar vídeo, áudio e fazer qualquer coisa, e aquilo ampliar a sua história, sem saturar ela, né, vamos fazer, E né, e aí, vamos e fazer, isso a gente vamos está ver. vendo na prática, né? Porque o alfabetismo está Tá com vendo? muitas iniciativas, né? Assim, de vídeo, curta-metragem, o Alpha Curtax, aí tem a parte de. Você tem feito uma série de iniciativas em conjunto dentro do alfabetismo, né? É legal você falar desses. São vários projetos dentro, né? Não, são vários projetos, porque chega no momento, Léo, que eu vou dormir, que eu durmo com um grande problema, que é o melhor problema do mundo, assim, né, que ao mesmo tempo que me desafia, me alegra profundamente, mas que é uma responsabilidade grande. Que eu Claro. falei para as pessoas: "Isso que você fez, né, é maravilhoso, eu acredito na beleza das suas ideias, eu estou aqui para isso, a gente vai caminhar juntos, mas eu vou dormir pensando: 'Mas e agora?', né, chegamos aqui, né, como que a gente eleva um pouco mais essa barra? Como que a gente desafia mais, já que eles chegaram ali? Então, a todo momento, a minha única função no alfabetismo é essa, colocar as barras altas, 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 e pensar no que essa nova geração de contadores de histórias está fazendo. Então, estou linkando o tempo inteiro em que é o contexto com os outros fotógrafos, os outros veículos, outros canais que estão fazendo, assim. Eu não sou aquela que fica esperando para ver o que dá, assim. Eu sou aquela que Você buy sai the atrás. ticket, take the ride, assim. Buy the ticket, take the ride. Eu não fico parando pensando se eu vou pular no trem ou não, assim. Se eu cheguei até aqui, a gente vai. Então, eu nunca coloco as barras baixas, então vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, ou seja, né, pensar livros e curadoria para livros, que é diferente dos ensaios. Bem, a gente vai fazer isso. Pensar em multimídia, como essa nova agora, né, plataforma e vitrine do que são histórias, para onde está indo, né? O futuro, vamos fazer, a gente já começa a alimentar isso. E aí você começa a alimentar, né, meio né, que você vai com cuidado, vai com carinho, e daqui a pouco as próprias pessoas do alfabetismo já estão estimulando outras pessoas, outros contadores de história, outros grupos também, a pensarem diferente. E isso E a está gente agora acontecendo, né? isso, e eu achei isso lindo que eu falei com eles, né, que não sou eu que estou fazendo o alfabetismo sucesso, são eles, porque eles que têm que agora, né, que se posicionar, eles que têm que defender, e aí as pessoas que eram cínicas e acreditavam que isso não é possível, isso não vai então aquelas pessoas olham e falam: "Uau, né, eu quero fazer isso, ou eu estou curioso", só de receber um contato da pessoa curiosa. Então mostra que essas pessoas aqui estão pegando essa roda que é a roda do programado e do saturado, e estão criando um problema, que elas estão travando essa roda, e a gente está meio que impulsionando, pressionando o que é essa nova mentalidade visual, assim. E para mim a gente chegou em 2021, então desde eu nunca vi nenhuma mudança desde 1950 até 2010, assim, mas em 2010 eu já começo a perceber, né, agora fotografia expandida, começa a perceber os vídeos. E aí eu falo, agora a gente já está no ápice, a gente está no clímax de uma nova retomada, de uma nova mudança, que é muito mais agora de storytelling, não truth-telling, que é muito mais de uma reportagem e uma ficção, e o que as pessoas chamam de realidade muito mais próximo, muito mais distante. E eu falei, eu quero estar naquele topo daquela, né, onde eu quero o alfabetismo lá, eu quero que eles sejam as referências para quem estiver vindo daqui a 20 anos, né. Olhar e dizer: "Uau, Raquel,
Ana, pensaram em fotografia de rua e documental daquele jeito, ou, né, nossa, como que as cores conversam tanto com tal, 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 como que a gente conta, né, um assunto urgente como os imigrantes, né, que é o caso do Antônio, de uma forma de um conto visual, de um diário visual, né, dentro da cabeça desse imigrante que está se reconhecendo nos outros imigrantes, assim, o que dá um efeito Sensacional. tremendo. É incrível. E A você Paula e o Fábio também. Fábio e Fábio estão fazendo as novas perspectivas do plástico. E aí eu estava conversando com hoje, né, com a Chloe do Washington Post, eu falei com ela, eu sei, quando eu te falo isso, né, as novas perspectivas do plástico, você logo pensa, putz, aula de geografia, né, vai ser os plásticos, como é que eles chegam até a reciclagem. E a Paula e Fábio, a gente começa com um documental de quem está sobrevivendo disso, né, do lado bom primeiro, e depois vai super satírico sobre como que nós somos parte do problema, a gente não percebe, e agora a gente está tentando investigar soluções, né, nos livros científicos e na coisa toda, mas está aqui, o plástico está... Então é isso que eu quero, né, essa, né, essa ficção e essa storytelling, assim, porque reportagem e truth-telling é maravilhoso, mas né, se a gente está falando da faixa de Gaza e tudo mais, tudo bem. Agora, histórias pessoais, né, é muito difícil quebrar storytelling. E o alfabetismo está fazendo isso, hipérboles. Né, É isso que eu noto, porque é um movimento mesmo que você tem, que você fez e que traz um. E eu vejo impactar outras pessoas de fora. Por isso que eu, quando eu te falei antes, algumas semanas antes, eu já estava falando para outras pessoas. A Roberta está provocando um impacto no mercado. É uma coisa, é um movimento que vai ser lembrado lá atrás e começou antes da pandemia. Você tem atendido fotógrafos do Brasil e de outros países, né? Estados Unidos, Europa. Como é que está isso também? E agora tá em Portugal, né, tem as representantes que a gente chama de lusas, musas. Gente, não tem assim, né? Tem uma maneira tão sutil de... E todos são diferentes estilos, né? Tinha a Mafaldinha, tem a Marta, e com esse... Então, tem muito sistema familiar, mas o sistema familiar visto completamente diferente. Por exemplo, né? A Magno tem o Alex Webb, eu tenho a Ana Montes. Eu tenho um Alex Webb que eu mereço, assim, que é a Ana Montes, que consegue ler com muito mais afeição, assim, muito mais cuidado. Então, tem o pessoal de Portugal, tem, né, aqui também. Eu quero expandir para os Estados Unidos e para a Europa também, mas eu estou Aos poucos. eu tô tentando fazer primeiro o curso, porque agora não tem mais dias de semana, né? Já tá, já segunda, terça, quarta, quinta, e só sexta que eu deixei, mas na sexta agora está vindo também com as mentorias. E aí tem, né? Tem isso, tem os alphabooks, que são os livros. Os livros são ótimos, porque os livros é uma nova forma de pensar a curadoria a partir da multimídia que foi feito durante os Alpha Talks. Então, nos Alpha Talks que a gente tem, Léo, são pessoas como você, né? O Alessia Glaviano, que é diretora, né, criativa de toda a Vogue, da Vogue Itália. A gente tem o James Alford, que é o senior editor do National Geographic. A gente tem Kira Sensacional. Polak, que é a direção criativa da Vanity Fair. Nós temos a Diana Marcosian, Magno, Big de Pura, Magno. A gente tem Cristina Garcia Rodeiro, Cristina de Midel, Mag Stabber, Carrie Payne, Roger Ballen. Todas essas pessoas conversando num grupo de 40, 50 pessoas no Zoom, porque viram no website e conseguiram se identificar de alguma forma. Então, para mim, né, o critério de ser bem-sucedida, bem, já está ali o alarme forte, porque essas pessoas não perderam. E eu não estou pagando nada, né? Eu não pago nada. E eu sei que essas pessoas cobrariam $300 por hora, né? Porque eu estava fazendo os workshops dessas pessoas. E agora estão ali, olharam o website, né? Receberam o meu e-mail e acreditaram também, de alguma certa forma, você que dá todas as alfazines, né? Tem também as alfazines, você está conosco, você está gastando 2 horas do seu tempo, eu não estou te pagando, você está vendo todas as defesas das pautas. Então, assim, todas as vezes que eu falo, né? Vocês vão fazer a apresentação para o lado da Fox, que é a parte do exercício. Todo mundo, ai meu Deus, ai meu Deus! Por quê? Porque a gente respeita, né, essas pessoas, e ser respeitado por essas pessoas, eu acho que não deve ter sentimento maior. Toda vez que alguém fala assim, eu, putz, it's...
isso mostra que está indo para o lugar certo, porque todas as pessoas, não tem uma pessoa no AlphaTalks, ou você no, que está basicamente nosso companheiro de AlphaZine, que vem acompanhando todo o projeto. Não tem uma pessoa que diz sim, que eu não falo, uau, né, eu tenho que acreditar nesse projeto, eu tenho que acreditar nesse projeto. Se essas pessoas, né, são as pessoas mais... Eu até falei com o Dan, que eu estou agora no problema, que eu não sei mais quem eu vou chamar. Vou chamar agora a Michelle Obama para conversar com a Por que gente. não, né? Porque eu já risquei da lista todo mundo. Vai ter Christopher Anderson, vai ter a Susan Manzelas, que Nossa. vai estar conosco. Então, todas essas pessoas, né, já disseram sim, eu não, em um e-mail, assim, né? Então, ou seja, eu estou sempre muito agradecida, assim. É incrível, mas você está pensando para agora assim, a gente está vendo uma retomada, né? O mundo tem vários desafios ainda, em relação à pandemia e ao cenário todo, né? Você tá para 2022, você tá, como é que você está vendo assim? Você vai expandir mais como? Como que? Porque é uma causa, né? O que você está fazendo é mais do que simplesmente é um negócio maior, uma comunidade, né? Isso, e é outra coisa, né? Agora esse é o desafio, porque como o Tá. alfabetismo foi em 20, né, 2020, que era Covid crisis e a quarentena, para mim, para as outras pessoas, é muito triste o que era o cenário, mas para mim foi quando fortaleceu o projeto, porque agora Sim. dava tempo para as pessoas. A única coisa que eu tinha que fazer era adaptar, que as pessoas não tinham mobilidade, não podiam sair, não podiam, né? Então eu tinha que adaptar esses exercícios, foi o que eu fiz. Mas eles Uhum. tinham tempo, eles tinham foco, porque estavam focando naquilo. Então deu um up absurdo, porque aí a gente conseguiu criar a produção que acabou sendo a identidade do alfabetismo, que não era a minha intenção. A minha intenção era só que as pessoas estivessem questionando, refletindo os processos individuais, mas, sinceramente, eu não esperava que ia ter toda essa adesão à questão da produção e que viria num nível tão alto como veio. Mas eu já Uhum. sabia disso. A partir do momento que começou a voltar aos trabalhos, a partir do momento que a rotina voltou, os colégios voltaram, as crianças agora têm atividades e tudo isso, foi um grande baque, É um desafio, né? porque um grande desafio, porque agora tem uma questão de contenção de tempo, uma questão de contenção de energia, as pessoas, né, sobrecarregadas, os ensaios que foram remarcados, agora está tudo na mesma semana, as pessoas não estão ganhando dinheiro, porque agora estão trabalhando por que foram essas remarcações, pessoas têm que pensar no que vai ser o novo futuro para elas, enquanto isso tem eu, a pentelha, dando exercício para eles fazerem, aquela coisa toda. Então, teve eu tentei reformular um pouco o programa sem sair da essência, que é os exercícios. Infelizmente, o alfabetismo visual, né, não era para ter sido, acabou sendo isso, e os exercícios são muito importantes, porque se eu quero, né, se eu estou agora, se eu busquei isso, que nem a Ju Vívolo disse, se eu abracei essa afirmação, que é uma jornada pessoal dentro dessa, né, em detectar e defender o que é essa identidade visual dos fotógrafos, eu preciso algo para provar, né? Então eu preciso de uma vitrine para dizer, né, tá dando certo. A gente ainda continua, então os exercícios são importantes assim. E os exercícios agora nunca foram mandatórios. O único Uhum. problema é que é a ansiedade que cria, né? Todo mundo vê os outros produzindo e aí se acha menos porque não está produzindo, que não está ficando, o que é compreensível também, acha que não merece estar ali. E para mim são experiências diferentes. Tem gente que gosta de assistir e aprender com outro, e tem gente que gosta de realmente estar ali com a avaliação. É a única hora que eu tenho para fazer uma avaliação pessoal dos processos. Ainda tem os exercícios, ainda tem muito menos pessoas fazendo os exercícios também, Uhum. mas eu estou sempre tentando intercalar com exercícios que exijam mais esse resgate de arquivos. Então, por exemplo, agora deu um exercício que é, né, você tem que resgatar para a segunda. Por exemplo, você tem que resgatar fotos que você não tinha coragem, que você mesmo se censurou para apresentar para um público. E aí eu tenho toda uma lista de fotógrafos que passaram por essa mesma situações e qual foi a repercussão. E aí eu estou pedindo, né, agora a gente vai ter que ressignificar essas fotos dos arquivos, assim. Mas pelo menos a gente continua no processo e pensando. Então, de duas vezes por mês, tem exercícios que forçam um pouco mais essa produção, e as outras duas, eu sempre tento balancear agora com essa questão dos arquivos.
E aí tem a questão da agência também, né? Com a agência, com a volta do trabalho, e na agência foi um processo brutal, assim, um processo duro, que eu já comecei realmente muito, né? Eu já comecei muito forte, com muita demanda, com muita. E numa época que estava me dando oportunidade para isso. Então, assim, Uhum. né? Hoje eu tenho certeza que as pessoas da agência olham e veem que foi o momento que, mesmo que eu tenha sido dura, mesmo que eu tenha ficado em cima, mesmo, valeu a pena, porque se a gente não tivesse feito lá, a gente não teria chegado onde a gente estava. Então, na agência era a responsabilidade do sim. Você nunca, nunca na vida vai ser julgado pelo seu não. Você só sempre vai ser julgado pelo seu sim. Então, cadê? Por que não? Por que essa cadeira de vítima? Por que, né? A desculpa, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, assim. E isso desgasta muito também, né? Para eles e para mim. E porque eu sempre coloquei a agência com a Magra, com a Seven e com nos mesmos. Nunca pensei, vamos começar devagarzinho e ver no que vai dar, assim, né? Porque eu já sei no que vai dar. É isso, então, ou seja, já atropelei tantas casinhas, né? E eu disse para ele, se a gente for na agência, eu não passo vergonha, eu não deixo ninguém do alfabetismo passar vergonha quando eu acredito no potencial, né, das pessoas, quando eu sei tanto que essas pessoas não deixam desejar ninguém, assim, esses fotógrafos, principalmente da agência, assim. Eu falei, a gente vai respeitar isso, a gente vai honrar isso. Eu, principalmente, que estou lá na cara do gol. Vocês passem a bola, joguem direitinho e deixem a bola para mim, que eu que marco o gol. Mas eu vou estar lidando no mesmo nível de ética, de compromisso, de profissionalismo que eles estão acostumados. Ninguém vai me ouvir pedir desculpa, ninguém vai me ouvir pedir licença, ninguém vai me pedir, né, que tenha pena de mim, porque eu sou do Brasil e o grupo é um grupo novo, não, né? Eu já vou chegar já arrombando a porta. Esse que é o meu objetivo. E foi o que eu fiz. E eu sou muito grata para a agência, porque eles aguentaram, resistiram forte, 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 para chegar nesse momento e a gente poder respirar, porque agora a bola tá comigo. Então, a agência agora é 2 vezes por mês só, né? Então, a agência, eu não tinha um projeto de agência em 2020, porque eu amo dar aula, eu amo ser educadora e eu acho, eu vejo isso em mim, assim, é quando eu estou mais empolgada, quando eu estou mais excitada, né? Se falar comigo as 20 primeiras aulas do alfabetismo, eu estou lá no teto de tão, né? Não existe uma pessoa, eu não consigo imaginar uma pessoa mais feliz do que eu, assim, porque parece que eu vim no mundo para fazer aquilo e está dando certo e tem uma troca acontecendo. E na agência, né, para eles têm que lidar agora, né, com toda essa pressão, toda essa validação, mesmo que eu tenha, né, um escudo protetor. Então, a gente fala sobre medo, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre expectativa, a gente fala sobre, né, lidar com isso com liberdade e todas essas coisas, né? A gente aponta, aponta e fala, né, isso que vai acontecer. Eu sempre falo isso, eu sou sempre realista, é isso que vai acontecer, né? Você vai estar na sombra do seu sucesso ou você vai estar imediatista, querendo que tudo venha no aqui e agora, assim. E eu sei que é uma estrada meio que frustrante e precisa existir. E o pessoal da agência tem feito isso, tem resistido bravamente até esse momento. Então, 2020 marca isso, assim. Agora que todas essas pessoas, eu dormindo de novo com o melhor dos problemas, né? Ai, meu Deus, eu tô com a Tessa. A Tessa já está 1 ano comigo. Fizeram tudo certo, são maravilhosos. Eu sei que tem um potencial aqui, porque se tem uma coisa no mundo que eu conheço, é fotografia e grandes fotógrafos. E eu tô vendo isso todo santo dia, na terça-feira. Então, eu falei, agora eles precisam, para eu não fechar a terça, olha a minha tentativa, né? Para não acabar com o programa, eu vou ter que criar alguma coisa que seja mais desafiador ainda e deixar a barra ainda mais alta. Então, vamos pegar todos esses genes e essas identidades visuais e vamos focar nelas mais coesa dentro de um projeto pessoal, assim. E aí a agência veio disso, né? A gente vai produzir os projetos pessoais e agora a gente vai conversar com os gatekeepers, né? Com quem tá com todas as portas aí do mercado e da indústria. Mas, de novo, né? Veio com suor, assim, né? O pessoal Desafio, da né? gente Batalha. foi, e eu não sou uma pessoa fácil, porque quando eu sou fácil, não tem resultado.
A verdade é essa. As pessoas querem ser chacoalhadas, as pessoas querem ser puxadas. E eu tentei, não me faz bem ser tão exigente, não me faz bem ter que ficar, né, a todo momento dizendo: "A barra está lá em cima, a barra está lá em cima, e vamos fazer, Léo". E assim, né, se as pessoas ficam tristes, elas não sabem quantas vezes eu já dormi chorando, pensando: "Nossa, né, pegar mais leve, eu vou fazer isso, isso". E aí eu acordo no outro dia e os trabalhos estão fodásticos. E a coisa está acontecendo, está movimentando, assim, né, e estão inquietos, e estão questionando, e estão animados, e estão querendo me provar errada, querendo me provar que podem, e aquela coisa toda. Agora, quando as pessoas estão fazendo, eu estou: "Ai, que bonitinho. Ai, fofinho. Parabéns, é isso. Vamos lá, e aqui?". Então tem um momento, né, que é um momento de felicidade, de realização, que parece que está tudo fofinho, mas aí tem a inércia e esse conforto que eu tentei por um mês, assim, e você vê que a energia desce. E eles descem, eu desço. E começa a aparecer esse mundo unicórnio e rainbows e borboleta que ninguém tá operando. Então, as pessoas que me conhecem, que é do início do alfabetismo, sabem que a única coisa que eu tenho para oferecer é uma honestidade e vem de espaços de carinho, assim, né? Não é para construir mesmo, assim. Mas é um processo muito honesto. Então, quem entra no alfabetismo sabe disso, assim, que se eu não estou, o grupo inteiro percebe. Tanto que quando tem alguma coisa acontecendo, assim, e o trabalho, né, a pessoa só tem, no alfabetismo, a única coisa que ela tem que impressionar e ela tem que validar ela mesma. Ela mostrou que pode chegar até aqui, todo o momento, né, a gente vai estar questionando, né, mas tinha aquilo, a gente só vai lembrar daquilo, de onde que ela estava. E aí o alfabetismo é isso, eu não vou chegar lá todo dia. Não vou, porque isso não é humanamente possível, você não pode transcender e ser maravilhoso, fodástico todo dia. Mas você precisa ter consciência, né, você precisa lembrar o que foi sentir aqui. E só pelo grupo, a expressão do grupo, você sente, e eu também, assim, né, e quando pessoas estão empolgadas, então eu sinto assim: "Como que eu vou chegar nisso? O meu objetivo é isso, como que eu vou chegar nisso?". E construir né, construir uma construção em cima dessa crítica que faça a pessoa dormir hoje pensando sobre isso, e amanhã ela volte ainda mais então é um território muito sensível o da educação e da mentoria, mas eu estou muito orgulhosa, porque como eu sou muito honesta, eles também têm essa honestidade de volta e a gente vem sempre respeitando uns aos outros. Eu amo eles, e eu sinto amada, assim, numa coisa que eu faço e dura então, ou seja, é muito, muito bacana. E o próprio grupo começa a ser, né, esse termômetro, assim. Esse Incrível, incrível isso. Você traz uma bagagem da Magnum, eu lembro da Magnum Cava, né? Você fez e isso. teve essa experiência. O quanto isso enriqueceu para você, assim, o quanto, né, olhando e assim, o quanto isso inspirou você, o quanto isso te ensinou muito. Foi uma escola fantástica, né, também, né? Nossa, foi uma escola fantástica, porque foi quando eu começo a perceber qual que é a maior arma de toda a mente criativa, que é a curiosidade, assim. Então, eu sempre falo com as pessoas: "Gente, não acredita, não dê crédito pra inspiração, porque a inspiração é aquela força mística que você fica no sofá falando: 'Não vou fazer isso porque eu não estou inspirado'", né. E aí você culpa alguém, você culpa a bendita da inspiração que não veio aqui e não veio atender o seu caso. Então, para mim, a curiosidade te obriga a movimento, e foi para mim, a minha vida inteira eu sou uma prova viva que isso dá certo e que depois, né, você consegue ir até onde você quer, assim. Então, começa primeiro com a energia. Então, é por isso que eu digo, né, a curiosidade, ela te dá informação, ela te dá, né, respeitabilidade, ela te imune de uma confiança, de uma consciência do que está acontecendo, né, e mesmo que você vai passar, porque todo mundo passa, eu passo também, né, síndrome de impostor, é só você voltar para aquele estado, assim, né, o porquê disso tudo, e aí isso responde. Então, por exemplo, todas as minhas barras foram: "Eu vou trabalhar na Nadir, se não conseguir, bem, mas depois, o que que vem depois?", né. Por exemplo, agora né, Magnum, eu quero colaborar com a Magnum, e aí veio a Magnum Caravan Brasil, e eu quero trabalhar com esses fotógrafos, e aí veio esses fotógrafos, Burn Magazine também. Agora eu quero fazer direção criativa de um festival, Miami Photo Fest.
e tudo. E a única coisa que eu usei, né, foi criatividade que me deu o aparato de sentar numa turma, de estar num ambiente, né, e não ser descreditada, de não ser, e eu tenho tudo para ser descreditada. Eu sou brasileira, eu sou mulher, né, eu sou, então, ou seja, então eu tenho que realmente ter consciência de que quando eu estou ali, né, é tudo ou nada. Então, com a Magno foi isso. Então, nos workshops, né, eu aprendi tanto com todos os fotógrafos, mas mais ainda com os participantes dos workshops, que são amigos de uma vida inteira, que eram também fotógrafos emergentes e maravilhosos. Então, eu aprendi tudo, né, de como passar essas lições sobre a linguagem fotográfica e o que também, né, o que não adicionava. Então, muitos desses workshops eu via as pessoas também frustradas, porque parecia que era, né, só ouvir sobre a vida do fotógrafo, não conseguia colocar isso em prática no próprio processo, aquela coisa toda. E eu sempre dizia, né, mas e se a gente fizer um twist aqui, né, se a gente colocar isso e reorganizar isso agora, que o fotógrafo consiga aplicar mesmo de fato, assim, e ter esse contato. Foi o que eu fiz e observo muito, assim, no que me atrai em todos os fotógrafos, né, com que eu trabalhei. Então, a Susan Meisels tem obsessão pela investigação visual. Então, eu tenho uma lição só sobre isso, assim, né, o que que faz a Susan Meisels? Ela foi educadora, né, ela tem então, toda a prática da Susan, se você for ver, bem, não é de fotógrafo, é de educador. A questão da pesquisa, a questão da investigação, a questão de apuração, a questão de deixar esse legado, tudo é dela, né? O que eu aprendi com Christopher Anderson, né? Que toda storytelling pode mudar, a narrativa não. Então, ou seja, ele é fiel àquela luz. E todo mundo sabe o que que é, todo mundo sente o que que é o Christopher Anderson. Porque ele não muda, ele pode estar tirando um retrato do Obama e ele pode estar fazendo uma campanha para a Nike. Ele ainda é super investido. Todas as escolhas dele, é ele que está em controle e ele coloca aquilo na prática, né? O Chi Chang, que são essas conversas silenciosas e a subseção que ele tem para uma nova camada, que é o áudio. Então, tudo isso, né, eu fui vendo e ficava mais claro durante os workshops, assim. E eu amava aquilo, eu amava o ambiente, eu amava o coletivo, a socialização e tudo, o ânimo, a graça, o contato. Então, isso chegou meio que no alfabetismo, assim. Com a NetG, eu tive o início de abrir todos os contatos que eu poderia na cena fotográfica, porque era uma cartada maravilhosa, né? Um cartão de visita no peito NetG, entro em qualquer porta, meu bem, toda porta abria para mim. Né? Copacabana Palace, quero fazer um negócio. E aí eu conhecia assessoras de imprensa, conheci toda a imprensa que poderia conhecer, né? Conheci todos os agentes da comunidade, né? Das escolas de fotografia, de tudo, de tudo. E isso também me deu muito essa inteligência social de o que essas pessoas estavam esperando, assim. Miami Photo Fest, direção criativa, né? O que é responsabilidade do SEM, né? Que lembrar que você tem problema, mas que todo mundo no planeta inteiro tem problema. E o seu É. problema não é mais importante que o outro. Você assumiu uma responsabilidade, você faz a responsabilidade porque tem todo um ciclo aguardando por isso, assim, né? Não é sobre você, assim, né? E não existe desculpa. Então, isso também eu trouxe para o alfabetismo. O que é isso? O que é esse ciclo? O que é essa responsabilidade também? E toda a parte de produção, toda a parte eu fazia produção, assessoria de imprensa, direção Nossa. criativa, tantas exposições, então já fui né, curadora, já fui né, produção de exposições, de lançamento de livros, então toda essa bagagem, né, parece que tudo isso veio para esse momento no tempo, que Era era o para acontecer no alfabetismo digital. alfabetismo, né? Trazer isso tudo para. Exato. Que Então, a incrível. gente conversa sobre exposição, a gente conversa sobre livros, sobre fotozines, a gente conversa sobre curadoria, sobre edição. Então, também me deu, né, trabalhando com a Magnum Caravan Brasil e com esses fotógrafos, me deu a oportunidade de ver também um sistema de edição de imagens. O que era uma boa imagem para todas essas pessoas? E mesmo que varie, porque as interpretações são diferentes, tem alguns pontos fundamentais, assim. Me fez crescer muito enquanto editora, me fez crescer muito enquanto crítica de fotografia. Isso talvez tenha sido o melhor do Magnum Caravan Brasil, assim. Então, todas as vezes que eu estou jogando as fotos,
É que eu sempre digo, o meu olhar, e todas as frases, vem todas as frases de todo mundo, desde do David, da Cristina Garcia Rodeiro, né, de todo mundo que eu trabalhei, de Georg Penkasov, vem naquele momento. Essa é a minha bagagem, assim. E eu fico feliz com isso, porque eu não teria isso se não fosse. E a Burn também, que eu conversava com outros curadores e Imagina o estou. aprendizado, né? Incrível. Eu vou colocar aqui na tela para a gente ver, porque assim, a sensação estava entrando antes da gente começar, e é uma coisa maravilhosa, né, Roberta? O trabalho de todos eles aqui, esse site ficou incrível, além do alfazinho, tudo que. Mas aí eu vejo e falo, uau, né? Olha o quanto Nossa, o alfabetismo e a Roberta estão fazendo, é incrível, né? É, aqui tem tudo, né? O Alpha Group, o Alpha Awards, Alphazinho. Gente, Alpha Watch está chegando também, né? Vai ser a primeira vez que eles vão ser. No primeiro Alpha Awards, nós tivemos o Silvio Frota, né, o diretor do Museu de Fotografia, a gente Uau, teve o Paulo Marcos, que é do Ateliê Oriente, foi editor de fotografia do Globo, tivemos aqui de Paranaguá, e foi maravilhoso, porque eles apareceram, disseram o porquê das escolhas e tudo. Dessa vez, nós só vamos ter editores internacionais, assim, que já colaboraram com a gente que incrível. dos Alpha Talks. E está aberto. E aí agora é Bring Your Noise. Eu amo, eu amo. Esse vídeo foi feito pelo Thiago Gimenez, de teaser, que eu amo. Eu gosto muito do Alpha Maravilhoso. Blog Aqui, também. eu estava vendo até os trabalhos mais do Alpha Blog aqui, aparece, né, Eu também. Gente, o Alpha Blog está maravilhoso, porque o Alpha Blog são os trabalhos, né, que foram feitos durante alguns exercícios do alfabetismo. Então, é basicamente né, os destaques, né, dos exercícios, assim. E nesse, por exemplo, da Ju Code, eu estou dando a minha própria curadoria, o que não acontece lá. Lá né, eu trabalho a edição, dou minha opinião no que é o exercício, na curadoria do exercício, mas é o instinto deles, é a intuição deles que vale. Nesse, eu criei a minha própria historinha e eu organizei as fotos. Ah, que pena, tá dando esse problema. Agora apareceu aqui. Acho que Agora, entrou. isso. Gente, desculpa, tá dando. Maravilhoso, né? Isso, esse é o da Ju Couto. A Ju Couto, né, ela conversa, né, ela é uma fotógrafa documental de família, da própria família, então é super pessoal, assim. É o que eu digo, o mundo tem Salimene, alfabetismo tem a Ju Couto. E a Ju Couto, a forma que ela vê essa história sempre parece um conto, e parece sempre esse conto de thriller, assim. Então ela sempre diz, né, eu sempre vejo, me incomodava ver os meus filhos sempre nessa versão um pouco mais obscura, não era tão feliz, não era tão colorida. E aí eu falei, mas Ju, a coisa mais linda que tem a seu respeito é que você é obscura, né? Que você tem toda essa questão da felicidade, você é tão social, você é tão articulado, mas você tem essas camadas meio obscuras no seu discurso, Nossa, e assim incrível. você vê o mundo. E aí ela criou isso. Isso para mim é um conto de família nunca contado e nunca ouvido antes, assim. E isso que faz a Juliana, né, ser a Juliana do alfabetismo para mim. Ninguém vai fazer o que Fantástico. ela faz, como as outras pessoas também não. Assim, e hoje, assim, o perfil dos que estão participando é bem eclético, né? Tem desde pessoas que vivem da fotografia de família, tem de casamento, tem um pouco de tudo, né? Dos perfis dos É. participantes, né? Isso tem, e assim, e é fantástico para mim, porque muito dessa, ainda mais no início, era muito dentro de um perfil comercial. Eles estavam vindo, porque, né, me encontraram na Fotografar, no Eden Uhum. Brasil, no Lampião, então eles tinham mais esse perfil, que era o perfil que estava acontecendo na palestra. Uhum. E aí, para mim, esse é um grupo que me dá um prazer tremendo, porque eu amo fotografia de família e de casamento. Eu acho que é uma prática documental incrível que você tem que fazer sempre. Você faz muito e você faz a todo tempo em uma grande quantidade. E você tem que estar sempre com a barra alta fazendo aquilo e tendo mais intimidade. E ver eles adaptando agora o que eles estão aprendendo no alfabetismo dentro desse trabalho, né? O Marcelo Domiciano, o João Paulo Meirelles, que vieram, né? A Paulo e Fábio, né? Que tem essa questão da expressão da emoção tão forte, e ver eles sendo reconhecidos por isso, né? Nos próprios concursos e na própria crítica entre os amigos, entre os grupos que eles participam, isso para mim é fantástico, assim.
né? A Raquel também, que está puxando essa barra também do comercial. Camila Mendonça, né? Que Nossa, Camila chega Mendonça, super forte talentosa. também. Aí, até ia te perguntar isso, essa visão de que se eu sou mais autoral, não posso ser comercial, ou vice-versa, isso não é besteira? Não ficou meio... O pessoal continua com isso, né? Assim, não tem... É difícil conseguir... Nossa, é mais recorrente, assim, é mais recorrente. Mas é o que eu digo assim, né, as pessoas vão entender se usar essa coisa. O alfabetismo, ele detecta o que você é no seu melhor enquanto fotógrafo para contar aquela história. Então, como que você lê a luz, né, o tom da sua narrativa, se é suspense, se é drama. Então, ou seja, ele meio que te obriga a ficar procurando por isso em tudo que você está fotografando e tendo um certo controle para isso, no que esperar e tudo isso, mas garantindo que você vai ser o melhor naquilo, que você vai ser o gourmet daquela coisa. E aí eu sempre falo com as pessoas, a gente gasta tanta energia vendendo o cheeseburger do McDonald's, que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, que não vai fazer bem para a gente, né? Que a gente faz porque a pessoa só para com o carro, a gente joga aquilo. A gente não precisa vender, aquilo se vende sozinho, porque o mercado, o marketing já diz que aquilo, né, é vendido, já está no imaginário das pessoas, as pessoas nem sabem por que já estão lá estacionando e pegando. Aí eu falei, a gente gasta energia para isso e a gente não consegue vender um hambúrguer gourmet, né, que foi Bem isso. feito com a melhor das carnes, ou que foi feito do vegano e as outras coisas. Por quê? Porque aquilo obriga você a ter que vender e obriga você a ter que conversar com aquela pessoa no carro, dizendo por que que aquilo ali, né, essas pessoas vão se sentir melhor. E aí é a grande, né, verdade, a grande, maior verdade, a maior deficiência do fotógrafo, conversar sobre o próprio trabalho. E aí por Ah, isso que o alfabetismo bate em cima de processo, porque é o que eu falo, né, se eu sento perto de alguém e alguém não consegue me dizer o porquê que aquilo é importante, o porquê que ele é um expert, o porquê que ele está excitado e confiante sobre aquilo, né, eu não vou comprar daquilo, porque não é minha obrigação nenhuma. Então eu sempre falo, o cliente é a última pessoa que você pode culpar, porque o cliente está sempre certo mesmo, né. Então eu não vou sentar e comprar de alguém que está em dúvida, que está muito bom. relutante, que está mostrando aquilo ali com uma certa, né, relutância, que quer te convencer que você tem que comprar para ele se sentir melhor para continuar te vendendo aquilo. Eu já vi gente dizer isso, Léo, né. Então esse trabalho aqui, eu queria muito que você comprasse isso, né, né, porque se você comprar, eu vou me sentir melhor e vou continuar fazendo. Eu falei: "Putz, eu já estou lá na porta correndo, né, eu vou para outra pessoa, eu quero uma pessoa apaixonada, uma pessoa excitada, uma pessoa expert, uma pessoa que consiga me educar muito facilmente, uma coisa que eu nunca vi, eu nunca tive alfabetismo visual, né, mas tem que ser uma pessoa desse nível, eu vou comprar dessa pessoa, e eu vou mesmo. Então por isso que tem muitas pessoas que nem são, né, não têm uma linguagem tão apurada fotográfica, mas que se eles sentam na minha frente e me vendem, eu compro, porque eu compro conexão, eu compro identificação, né, e eu compro esse comprometimento e eu compro consciência, assim. É isso que eu compro. Então o cliente, se ele não está comprando de você, é porque você não consegue, vender, você não consegue explicar, você não consegue engatar isso, essa identificação e essa conexão, e se você for avaliar bem, é porque você não sabe conversar sobre o próprio trabalho, ou você tem medo Incrível. disso. Muito E bom. aí Eu tava até coloquei um conteúdo no canal que, no final das contas, a minha percepção é que uma foto incrível, né, sem entrar no mérito da história dela, coisa e tal, mas ela é uma foto incrível. É marketing, né? E aí a gente vê muito mais do mesmo, assim, né, Roberta? Assim, uma muito. tendência de copiar o coleguinha, e você está indo no caminho de mostrar para eles, encontre realmente a sua identidade, a sua assinatura. Isso vai ajudar no final a vender, é exatamente o que você estava falando, né? Vai, muito. Gente, porque assim, né, é o que eu digo, a gente não pisca mais, porque é tão saturado, é tão programado, então, se vocês foram perceber, tudo que a gente para e clica no Instagram, quando não é os rivais, a gente está querendo ter uma zona de comparação, geralmente são fotos diferentes que fazem a gente piscar. Então, naturalmente, a gente já tem uma tendência, né, para isso. A gente quer ser surpreendido, a gente quer ser acordado, a gente quer sair do transe, assim. E são essas fotos que a gente vai lembrar, né? O resto a gente não vai lembrar, né? O resto da negócio, a pessoa vai lembrar, o fotografado vai lembrar do cabelo dela, né, sendo escovado no dia do casamento. A gente não, porque a gente já viu tantas.
e tantas, que chega na hora que parece que são um bando de clones. E é o que eu digo, chega uma hora que a gente aceita ser a barriga de aluguel para os outros fotógrafos. Então a gente pega todos esses genes dos outros fotógrafos, a gente enfia lá dentro, a gente e a gente joga para o mundo um clone, né? Mas um clone que é daquilo que veio antes. Aí vai formando esse emaranhado de mesmo. A partir do momento que a gente, né, pensa no nosso próprio genes, no que é importante, no que a gente quer, né, colocar no mundo, no que veio da gente, da nossa decisão, a gente joga para o mundo, todo mundo, ó, né? Não é todo mundo gêmeo, tem alguém diferente, né? Apareceu, olha, tem uma só consegue prestar atenção naquela pessoa, porque aquela pessoa não é um gêmeo, não é um clone, né? Aquela pessoa, ela está criando um distúrbio tremendo, mas é o distúrbio mais bem-vindo que a fotografia tem, né? E é isso que eu digo para as pessoas, né? Se você oferecer para a pessoa, bem, isso aqui você pode ter com todos os outros fotógrafos, eu te provo isso, né? Mas isso aqui sou eu com a minha perspectiva, fazendo o meu melhor, te interpretando e te dando algo que é pessoal, que é uma experiência que você vai carregar, que você vai identificar, que eu só vou ter com você, assim. Então, se você me dá a licença e o prazer de poder fazer isso, a gente pode experimentar. Mas, né, é o que eu digo com eles, a defesa começa ali, a defesa começa no seu Instagram, que eu não acho justo também cliente no seu Instagram só ver aquelas fotos e depois você falar: "Putz, né, eu queria fazer alguma coisa diferente, queria testar com você". Não dá, porque eu sou cliente, eu não quero ser teste, porque teste é fadado ao insucesso, né. Então seja, né, a gente tem que mudar um pouco também o que é essa responsabilidade que a gente está colocando no cliente. Muito bom. Aí, hoje, se alguém quiser participar, eu sei que você tinha, pelo menos até onde eu sei, você tem lista de espera. Como é que faz, Isso, assim? Se tem eu quero uma entrar, lista sei lá, de em espera. 2022, como tá isso? Isso. Eu acabei de abrir uma turma, que a gente está no quarto encontro agora, assim. Essa Uhum. turma veio de uma lista de 60 pessoas na lista de espera, e o alfabetismo ele não tem um formato de marketing forte, tanto que a gente estava até conversando que eu quero fazer nisso, e é boca a boca, né, as pessoas vão espalhando, e eu tenho essa lista. É uma lista muito difícil de lidar, porque eu mando o e-mail, a pessoa vai ter que ficar toda hora checando o e-mail, porque eu mando quando, né, de 6 em 6 meses eu vejo como está o andamento, e se eu vou abrir uma turma ou não. Como a lista de espera agora está grande, então, ou seja, já tem já, né, agora dos 60, agora a gente tem menos 26 que estão na primeira lista, então, ou seja, a gente já está com 34 pessoas na lista de espera. E aí Caramba. agora tem mais pessoas que entram, né, eu até peço desculpa para quem ainda não respondi essa semana. E aí nessa lista de espera eu mando e-mail dizendo: "Gente, eu vou abrir turma, quem está interessado?", né. Quem nesse momento pode fazer isso, as pessoas respondem, e geralmente é uma surpresa, porque é muito, mas eu não posso, porque como é processo individual, eu não posso estender muito. A aula já é 4 horas a aula, 3 horas a aula, 5 horas a aula, e agora eu faço um projeto seletivo. E é um projeto seletivo que não é baseado no seu, né, no seu nível de fotografia. É baseado, eu olho aquilo e falo: "Tem alguma coisa aqui que eu não tenho no meu catálogo de identidades visuais, de Jimmys, que a gente chama, né, que é o nosso mascote, o Jimmy. A gente não tem no meu catálogo essa característica, e é uma característica simples. É uma forma né, de cômica, de interpretar o mundo e aquilo. Eu falo: "Essa pessoa já tem mais um ponto". E aí a gente conversa com essa pessoa. Essa pessoa ama figurinhas e é engraçado, maravilhoso, mais um ponto. Senso de humor no alfabetismo não é só um requisito básico, é um requisito necessário. Você só sobrevive no alfabetismo, né, se você tiver senso de humor, porque às vezes eu extrapolo um pouco nas minhas piadinhas, que você já sabe, você já Eu gosto. então A gente tem um assim, senso de humor gente, parecido. é, então tem o senso de humor. Então, agora tem essa seleção, e aí eu mando e falo assim: "Gente, então desses 60, esses nessa última vez, né, vocês 30 estão com isso, estão com essas características, e os primeiros a fazerem um depósito". Mentira, mentira, eu amo todos vocês, assim, agora vai pro mas aí nesse eu tive que deixar também mais pessoas, era para ter só 20, foi para 26, e mas tá mais ou menos dentro disso, né, dentro desse sistema de seleção. Tem outras pessoas que não vão,
porque estão com problema, estão com famílias. No dia que eu mandei o e-mail, né, essas pessoas também estavam enfrentando outras, né, crises que o alfabetismo podia ser um agravante, assim. Porque a gente tem toda essa, né, essa questão também emocional, psicológica, tem que ter um respeito tremendo por todo mundo do grupo, é um grupo que a gente fala de tudo, então, ou seja, né, todo mundo tem que confiar em todo mundo, ninguém ninguém vai fazer mal para ninguém, eu nunca vi ninguém, né, dos próprios grupos, nunca teve briga, né, assim, em classe, e todo mundo suporta todo mundo, e uma pessoa que estiver passando por algum problema naquele momento, e que o alfabetismo pode ser também, né, perigoso também, e a pessoa notar isso, e eu notar isso também, é melhor não ir lá. E eu Ó, posso ir lá, né, mas assim, eu respeito a decisão da pessoa, se a pessoa achar que não, é não, assim. Mas é incrível. isso, Léo. Bacana. E o Assim, Alphaville, gente, Alphaville também está à venda, hein, Thiago então é isso que eu ia falar. Jimenez, é Então, muito massa. é a minha, assim, porque por mais que a pessoa não possa Thiago participar do Jimenez, grupo, a pessoa ela pode comprar os produtos, né? Tem o Alfazine é um pode. produto de altíssimo nível, né? Assim, Gente, é isso maravilhoso. no site dá para E comprar, eu consigo comprar ali. isso, compra e também tem na loja, gente, na loja tem. É um pacote que você pode comprar, né, todas as 4 alfazines por 140, 145 reais agora, antes era 130, agora é 145. Você ganha, né, o e-book da última edição, que vem com 2 capas, e frete grátis ainda. Ó, Você que pode ter legal. todas as 4 por esse. Aqui nem tá a última, né, mas se for na loja vai estar lá, e você pode comprar na loja dividido, o No que que site seja tem a faz. loja aqui, né? Isso, no finalzinho ali No tem final. Ah, loja. tá aqui. Tá aqui. Que legal, muito bacana. Assim, eu vi o Alfazine eu pude acompanhar, é um produto de altíssimo nível Isso, e no final das recomendável. contas é a obra-prima de todo esse trabalho que vocês fizeram, né? É a personificação desse Nossa, trabalho. e aí, gente, é maravilhoso, porque são fotógrafos como vocês, inquietos, que tiveram que passar por todos os desafios ao longo do alfabetismo, e eles dizendo isso, né? Existe esse problema que a gente sabe que existe, mas eu usei essa trilha e essa perspectiva que talvez te ajude. Então, são fotógrafos como você dizendo, né, como que eles enfrentaram boa parte dos conflitos e desafios que você está enfrentando, de autoria, de autossabotagem, de composição, de luz, todos esses níveis. Aqui é a super promo de aniversário da Ah, tá aqui, Alphazine. né? Muito E bacana, porque tá com todas, né? Pelo Pix é R$ 130, gente. Você tem as 4 e tudo tem essa direção criativa maravilhosa de Thiago Jimenez. Eu faço a direção geral, mas sempre toda turma tem um editor. Essa última foi o Diogo, que fez um trabalho incrível. Nas outras turmas, né, foi Kelly, Polly, foi. Então, sempre tem alguém do próprio grupo, né, que faz essa pré-edição e manda. E aí, depois é tudo aprovado por mim também, mas é muito colaborativo, é muito lindo de ver. E todas as pautas a gente conversa durante o alfabetismo sobre todas as pautas, né? É que eu sempre digo, quando você escreve uma pauta, eu quero que a pessoa saia dali, né, pelo menos reflexiva e com algum sinal de solução para aquele problema. Eu não quero que ninguém leia, né, uma matéria e a pessoa que está escrevendo a matéria parece mais confusa, ou parece estar mais perdida, ou está querendo me fazer pular do sétimo andar. Então, não é sobre isso, Alfazine. Alfazine eu já tive no seu pé, isso aqui deu certo para mim, né? Então, ou seja, se isso te ajudar de alguma forma, né, eu te dou a mão e vamos junto nisso, assim. Espetacular. Bom, Roberta, eu só posso te agradecer muito de verdade, Eu que assim, de poder agradeço, Léo, contar obrigada essa demais. história, mostrar tudo. É realmente fascinante. Fico muito feliz de alguma forma, às vezes, participar e ver tudo o que você tem feito. E como eu disse antes, e reforço aqui, você está criando um movimento que vai ser visto lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, olha isso que a Roberta fez, né? Esse impacto no mercado, de verdade. Nossa, Léo, e eu dou todo crédito para os fotógrafos que realmente são tão inquietos, são tão provocadores, são tão, né, que só deu certo o alfabetismo porque existia mesmo esses fotógrafos que realmente estavam curiosos, estavam inquietos, estavam, né, decididos
a criar esse movimento também, porque poderiam ser fotógrafos agora frustrados no sofá, reclamando, né, pensando, colocando problema, contradição, decidindo que aquela vida era a vida que eles quisiam ter, né, culpando a fotografia, né, com desgostos de fotografia, poderia ser isso, mas não, né, eles foram o tipo de fotógrafo que vai estimular esse fotógrafo a chegarem lá também. Então, para mim é muito importante, assim. Parabéns aí, alfabetismo também, muito orgulho de vocês, sem vocês não iam ter isso. Vocês provaram, né, vocês estão criando uma corrente aí. Muito bom. Obrigado, viu, Roberta? Obrigado a todos Obrigada aqui. por E tudo, Léo, obrigada, Fox, obrigada a todo mundo, obrigada, né. Linda, é um período da minha história, só podia ser com você mesmo essa live. obrigado por ter contado essa história aqui. Então é isso, Obrigada, gente. Léo. Obrigado, viu? Deixa eu parar aqui e a gente retoma em breve. Valeu, Roberta. Beijoca, gente, para todo mundo aí.